Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a amizade que começou de um jeito meio estranho e cresceu bastante, mas terminou do pior jeito possível. A amizade entre Jax e Pomni, de Digital Circles. Vocês sabiam que em uma votação entre os fãs, o Jax foi escolhido como personagem favorito? A Pomni só ficou um pouquinho atrás, na votação. Ou seja, os dois são realmente os mais queridos da galera. Por isso, quando a amizade deles começou a ser construída, parecia que seria algo muito importante pra história. Mas aí veio o episódio 6 e quebrou muita coisa, né? Então, bora analisar como essa amizade nasceu, como foi crescendo e principalmente como ela acabou. E já aproveita pra deixar aqui nos comentários só uma perguntinha. Vocês acham que o Jax estava certo em se afastar da Pomni? Ou que ela tinha razão em reagir do jeito que reagiu? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Vamos falar aqui, antes de analisar, eu gosto de dar um contexto, Até porque Digital Circles até agora tem 6 episódios e teve episódio, que lançou ano passado, então muita gente não lembra. Então, vamos lá. Vamos falar como a amizade começou? Lá no episódio 1, quem tenta ser amiga da Pomni é a Agatha. O Jax, ele não dá a mínima pra ela. Ele age como sempre, debochado, irônico e completamente indiferente. Então, no começo, nada de amizade. Mas no episódio, 4, acontece algo diferente. Do nada, o Jax pergunta pra Pomni se tá tudo bem. E a Pomni até estranha, porque, não é a cara dele se preocupar com alguém. How you doing? Nesse episódio, a gente tem várias pistas de que ele realmente se importa com o pessoal, mesmo que ele esconda isso. Inclusive, eu já fiz um vídeo só sobre isso e esse episódio, aqui no canal. E é sobre como o Jax demonstra os sentimentos dele e que ele se importa sim, mas ele finge que não se importa. Eu vou deixar o card desse vídeo que eu tô falando e o link, aqui na descrição e o card aqui pra quem quiser assistir depois, mas enfim. Aí a gente chegou no episódio 5. É aqui que a amizade entre o Jax e a Pomni realmente começa a nascer. O Jax começa a se aproximar da Pomni de verdade. A Agatha, que sempre foi amiga da Pomni, sempre tentou ser amiga da Pomni, percebe isso e não gosta nada. Ela não confia no Jax, dá pra sentir uma certa tensão entre eles. I know exactly what you're doing with Pomni, and it'll never work. Huh? You know, getting close with Pomni. To corrupt her. Tem duas cenas muito importantes nesse episódio. Primeiro, quando a Agatha pede desculpas, e o Jax fica visivelmente surpreso pela Agatha ter pedido desculpa. E a Pomni, ela parece preocupada e ela pergunta se ele quer falar sobre isso. You wanna talk about that? Só essa pequena troca já mostra que existe um começo de vínculo entre os dois. A segunda cena é ainda mais clara. O Jax pede desculpa pra Pomni, quando eles estão naquele bar e tal. E isso por si só já é raro, mas ele ainda solta: a gente vai ser grandes amigos. Ele fala alguma coisa assim. Claro que ele fala provocando a Agatha, mas o fato é que ele e a Pomni passam um episódio inteiro juntos, construindo de verdade uma relação de amizade. Esse foi o ponto de virada. No episódio 6, a amizade já tá no auge. Logo no começo, a gente vê que eles andam juntos naturalmente, como se fosse algo normal. A melhor cena pra mostrar isso é da porta, quando eles estão perseguindo a Zubul, e aí eles cantam Daisy, Daisy, pra Zubul, igual o Caim cantava pra ela. Os dois ficam se divertindo juntos, tanto que o Jax, ele chega a ficar tão envolvido na brincadeira que ele até esquece que ele tem a chave do quarto da Zubul. Isso mostra que naquele momento eles estavam realmente criando um vínculo, era amizade de verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a briga deles, e eu tenho muita coisa pra falar sobre a briga deles. Vamos falar sobre o fim da amizade, Então, é claro, que essa amizade não ia durar muito. Ainda no episódio 6, as coisas começam a desandar, quando surge a desconfiança de que pode haver um traidor. A Pomni, ela brincando pro Jax, fala, só pode ter um sobrevivente, e aponta a arma pra ele. Nesse momento que ela fala, achei que a gente tava criando um vínculo, depois dela apontar pra arma pra ele, e ele, atira em mim,
Ele não tava nem aí. Só pediu pra ela atirar nele e ela não queria. Aí eles começaram a conversar, né? E ela falou, eu achei que a gente tava criando um vínculo. Essa frase é muito importante porque mostra que pra ela aquilo não era uma brincadeira. Ela realmente acreditava que eles estavam ficando próximos. A resposta do Jax é fria e cruel. Ele fala tipo assim, não estávamos, eu só achei engraçado. Essa frase quebra a Pomni, porque tudo aquilo que ela acreditava é jogado no lixo em segundos. Ela ainda tenta insistir, querendo entender, mas o Jax se compara a ela a Agatha. Isso machuca ainda mais, porque fica parecendo que pra ele ninguém é especial, todo mundo é igual. Depois ele manda real, nós não somos uma equipe. A Pomni, né, desesperada, ela fala, depois de tudo que a gente construiu, você não vai simplesmente, me afastar de você. Ela fala alguma coisa assim. Essa cena tem um peso enorme, porque lembra até uma cena de término de namoro. Não sei se vocês pegaram essa vibe, não parece cena de término de namoro? Gente, só pra deixar claro que eu não shippo ninguém, tá? Do circo digital nem nada do tipo. Mas eu achei a vibe parecida e eu vou explicar por quê. Sabe aquela vibe de alguém implorando pra não ser deixada pra trás? Não termina. Então, me passou essa vibe, né? Mas enfim. A raiva da Pomni explode e ela parte pra cima dele. Enquanto isso, o Jax tenta se esconder atrás, né? De piadinhas, de provocações. Tanto que, eu não falei que essa cena parece muito cena de término de namoro? Até ele, fala pra ela, você tá dando em cima de mim? Só que ele fala isso pra irritar ela e deixar ela com raiva, né? Porque ela quer que ele fale sério e ele se recusa, sabe? Ela fala, me dá uma explicação por que você não quer ser mais meu amigo e coisa do tipo. E ele fica jogando piadinha, sabe? No fim, ele solta as frases mais cruéis que ele já poderia ter falado. Porque ela pergunta pra ele, o que você faria se eu fosse abstraída? E aí ele fala assim, eu seguiria em frente e esqueceria você. I'd move on. And probably forget about you. Okay. E depois ele tem um surto, né, onde ele fala que vocês só são meus brinquedos, se referindo a todo mundo do Digital Circles. E é óbvio que isso é mentira, mas ele fala justamente para afastar a Pomni de vez. E ele meio que consegue. O que tudo isso significa pro Jax? Bom, o porquê que o Jax fez isso, aqui entra uma parte triste. O Jax, ele já perdeu amigos antes. Aquele personagem, né, que já foi mostrado, que eu não sei se é menino ou menina, mas é um sapo, né? E o Kaufmo, todos foram abstraídos. E a dor de perder pessoas se repete, tanto que ele prefere não se apegar mais. É uma defesa, ele pensa, se eu não criar vínculos, eu não vou me machucar quando perder de novo. O problema é que, tentando se proteger, ele acaba machucando quem ele mais gosta. E isso fica ainda mais claro na cena do banheiro. O Jax se fecha lá dentro e a gente vê o quanto ele tá abalado. Aquilo pode ser interpretado como uma crise de ansiedade e, ao mesmo tempo, um risco de abstração. O peso emocional é muito maior do que ele consegue mostrar para os outros. Por trás de toda a máscara de sarcasmo e deboche, o Jax é um personagem cheio de sentimentos reprimidos e isso fica muito claro nesse episódio. Agora, né, vamos falar a conclusão e a reflexão de tudo isso. No fim das contas, a amizade entre o Jax e a Pomni foi real, mas com medo de se machucar, o Jax preferiu destruir o que eles tinham antes que pudesse doer ainda mais. Para Pomni, isso não faz sentido porque tudo foi genuíno. Ela realmente acreditava que ele tinha alguém do lado dela. E ver isso acabar dessa forma é devastador. Esse rompimento vai mudar a relação dos dois pro resto da história. Não dá pra voltar a ser como era antes. No fim, a melhor frase pra resumir tudo é: o Jax tem tanto medo de se machucar que acaba machucando os outros. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa amizade? Vocês acham que o Jax estava certo em afastar a Pomni pra não sofrer? Ou que ele foi cruel demais e não tem justificativa pra isso? Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários e muito obrigada por terem assistido.